Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação, e hoje, para a gente poder continuar com a nossa questão do que a gente está estudando dos exercícios do Enem, principalmente da parte de espanhol, a gente vai ver aqui algumas questões do que chamam do misterioso Enem, o Enem secreto, que é o Enem PPL. Aqui eu peguei as questões do Enem PPL, ou também que nesse ano a gente teve como Enem reaplicação. Então lembrando que o Enem PPL é para pessoas privadas de liberdade e pode ser que também aconteça de que ele seja feito com a reaplicação com a mesma prova, porque ela é feita no mesmo dia. Temos aqui então a primeira questão de espanhol, lembrando sempre que você vai fazer o Enem, você tem que escolher qual das perguntas você vai fazer de línguas. Se você está vendo que as questões de inglês são mais fáceis, não adianta, as alternativas não são as mesmas. Então, se você escolheu o espanhol, lembre-se que você escolheu no começo para você poder responder. Vamos lá. A gente tem aqui a questão então de uma pergunta, que a gente tem aqui o enunciado, e temos um texto relativamente curto, até um pouquinho simples para a gente poder ver da questão de tempo do que a gente vai gastar. Vamos lá. Carlos Fuentes faz uma reflexão sobre o papel da amizade na vida das pessoas. Na sua concepção, a amizade... Então vamos lá. Letra A. Desenvolve a afetividade não vivenciada no ambiente familiar. Letra B. Recompensa a experiência de crescer em um lar infeliz. Letra C. Reafirma valores adquiridos nas relações familiares. Letra D. Provoca disputa entre família e amigos. E letra E. Gera novos sentimentos no âmbito familiar. Então, temos aqui mais uma questão de uma pergunta que ela começa com verbos específicos para a gente poder identificar. Então, a gente tem o desenvolve, recompensa, reafirma, provoca e gera. São verbos que a gente pode perceber que eles são um pouco genéricos, mas a gente tem que fazer com que a gente tenha da reflexão do papel da amizade na vida das pessoas. Então pode ser que alguns desses verbos eles estão pegando um foco e focando demais. Outros que estão focando errado no que deveria ser a questão do texto, então a gente vai perceber que sempre vai ter um que foca totalmente errado do texto e outro que foca algumas coisas específicas do texto que seriam exemplos ou até metáforas e não a visão total do texto. E aí temos de fato a resposta correta. Ah vá, não diga que tem uma resposta correta, que doideira, Lê. Pois é, vai vendo. Então a gente tem aqui na questão 1, vamos ler o texto. Amistad. Lo que no tenemos, lo encontramos en el amigo. Creo en este obsequio y lo cultivo desde la infancia. No soy en ello diferente de la mayor parte de los seres humanos. La amistad es la gran liga inicial entre el hogar y el mundo. El hogar, feliz o infeliz, es el aula de nuestra sabiduría original, pero la amistad en su prueba. Recibimos de la familia, confirmamos en la amistad las variaciones, discrepancias o similitudes entre la familia y los amigos determinan las rutas contradictorias de nuestras vidas. Aunque amemos nuestro hogar, todo pasamos por el momento inquieto o inestable del abandono, aunque lo amemos, aunque en él permanezcamos. El abandono del hogar solo tiene la recompensa de la amistad. Es más, sin la amistad externa, la morada interna se derrumbaría. La amistad no le disputa a la familia los inicios de la vida, los confirma, los asegura, los prolonga. La amistad le abre el camino a los sentimientos que solo pueden crecer fuera del hogar. Encerrados en la casa familiar, se secarían como plantas sin agua. Abiertas las puertas de la casa, descubrimos formas del amor que hermanan al hogar y al mundo. Estas formas se chamam amistades. Então, temos aqui então a questão do que a gente vê. Vamos para poder fazer uma alternância de alternativas. Na letra E, a gente tem que gera novos sentimentos no âmbito familiar. Na verdade, quando temos a questão do falar sobre a questão do sentimento familiar, da amizade, temos aqui que muitas das vezes a gente temos o que a gente recebe a nossa sabedoria na questão da família, como ele fala aqui de recebimos da família, confirmamos em la amistad. Não é que se geram novos sentimentos no âmbito familiar. A gente tem que sim, de fato, temos discrepâncias e similitudes entre a família e os amigos que fazem com que a gente tenha realmente rutas que seriam as rotas que vão fazer com que haja uma origem diferente do que a gente tenha. Então não é que geram novos sentimentos, mas que a nossa sabedoria e discrepância elas vão se confirmando com os nossos amigos. Desenvolve afetividade não vivenciada no ambiente familiar. Na verdade não, ela vai reafirmar, porque inclusive ele fala que a amizade não disputa a família nos inícios da vida e que vai confirmar, assegurar e prolongar. Temos então a letra B, que recompensa a experiência de crescer em um lar infeliz.
Não, porque justamente que a gente fala que o lugar, né, feliz ou infeliz, e é a aula da nossa sabedoria original, mas a amizade é sua prova. Então, mesmo que você tenha aqui um local de uma família que seja infeliz, a gente tem aqui de fato que a gente vai receber da família, dessa questão do que a gente tem desses valores adquiridos, ele vai ter uma questão não de que ele é uma recompensa, mas que ele é justamente uma prova, ele é justamente uma questão de uma avaliação, uma questão de uma prova de fogo do que a gente vai ter. Repetir a palavra prova 2 vezes. Provoca disputa entre família e amigos. Não, a gente já viu que, inclusive, a gente tem que... Não, a amizade não vai disputar, inclusive a gente tem até aqui, la amistad no le disputa la familia nos inicios de la vida, los confirma, los assegura e los prolonga. Então não, a família não é uma questão de disputa, então essa é uma alternativa que ela tá fugindo totalmente do foco. Até mesmo que a gente tem aqui em cima, né, lo que no tenemos lo encontramos en el amigo. Então o que a gente não tem, a gente encontra em um amigo. Então não é que a gente tenha de fato de que é para disputar, mas é para poder a gente justamente ter uma questão de que muitas vezes o que a gente não tem, a gente pode encontrar em outros lugares, e por isso que a gente vai ter que a letra C reafirma valores adquiridos nas relações familiares. Sim, inclusive a gente tem daqui que fala, recebemos da família, confirmamos em lá amistade, que teríamos então com algumas palavrinhas cognatas que têm o mesmo significado, a mesma escrita, fazendo com que a gente chegue então na alternativa da letra C. Você ficou com alguma dúvida? Algumas dessas alternativas você colocaria em vez da alternativa da letra C? Lembrando que essa aqui é a questão do caderno azul, então apesar de eu estar falando aqui da alternativa C, pode ser que a questão esteja em um número diferente ou ela também seja uma afirmativa, uma alternativa diferente. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se você não entendeu, escreve aqui nos comentários, por gentileza, para eu poder te ajudar, inclusive para você poder não ficar com dúvida nessa questão do espanhol. Apesar do espanhol ter poucas perguntas na questão do Enem, é sempre importante a gente conseguir arranjar o máximo de pontos possíveis, porque são 5 perguntinhas de graça para você poder acertar aqui. Como você pode perceber, os textos não são extremamente complicados, são até muitas vezes simples de a gente conseguir analisar. Então eu espero que você tenha um bom dia, espero que você fique bem e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!